Vamos lá? Lindezas, é o seguinte. Agora nós vamos para uma aula extremamente importante, que é a reprodução das angiospermas. Beleza? Às vezes, aluno aqui, ele pira o cabeção, beleza? Mas sempre, se você assistiu a aula de gimnosperma e de pteridófita, não esqueça que em todas as reproduções, a base para você não esquecer, não se perder é os esporângios contêm esporócitos, que por meiose geram esporos, que por mitose geram gametófitos. Isso não pode esquecer, beleza? Isso não pode esquecer, tudo bem? Então tá bom. Vamos lá. Nós vamos começar com a formação dos grãos de pólen. Onde ocorre a formação dos grãos de pólen? A formação dos grãos de pólen vai ocorrer na antera, que está presente no estame, beleza? Então, lá nos estames ocorre a produção dos grãos de pólen, mais especificamente na antera do estame, que é essa porção dilatada. Agora, eu vou colocar para vocês aqui um desenho que eu faço no quadro, beleza? Então, esse aqui é um desenho que eu faço no quadro, que eu tirei uma foto, né, de uma aula que eu dei, tudo bem? E esse é o esquema, porque eu acho que fica mais, como é que eu posso dizer? É mais didático, assim. Tudo bem? Eu acho que fica mais prático de se ver. Então, por exemplo, olha só. Aqui eu tenho o estame. Deixa eu pegar uma caneta. Ó, aqui eu tenho o estame. O estame, ele é formado pelo filete, que é esse cabinho. O conectivo é um tecido que une o filete à antera. Tudo bem? Agora, é na antera que vai ocorrer a formação, não é? É na antera que vai acontecer a produção dos grãos de pólen. Então, presta atenção. Agora, esse grão, essa antera, eu vou cortá-la aqui com uma navalha, vou tirar essa tampinha e aí vou dar um zoom nessa estrutura. Ao dar um zoom, eu vou ver que uma antera, olha só esse pontilhado aqui, amores, ó, olha só. Uma antera, ela apresenta dois lados, ó. Beleza? Dois lados, lado direito e lado esquerdo. Esses lados, eles são chamados de tecas ou lojas. Então, uma antera tem duas tecas e cada teca dessa tem esses microsporângios, que eu fiz até pontilhadinho aqui, ó. Tem esses microsporângios, que são os sacos polínicos. Perfeito? Então, ó, uma antera tem duas tecas e cada teca tem dois sacos polínicos, que são os microsporângios. Dentro desses microsporângios, aqui, beleza? Dentro desses microsporângios estão os microsporócitos, que ao passarem por meiose geram os micrósporos. Perfeito? Tudo que é masculino... Nossa, ficou horrível isso aqui. Tudo que é masculino recebe o prefixo micro, não é? Então, concorda comigo que até agora isso tudo aqui não mudou nada daquele esqueleto que eu falei para você? Os esporângios contêm os esporócitos, que por meiose geram os esporos. Se você grava aquele esqueleto, você sabe pelo menos 80% da reprodução aí. Tudo bem? Aí, se você se lembra daquilo que eu falei, ó, os esporângios contêm os esporócitos, que por meiose geram os esporos, que por mitose geram os gametófitos. Então, desse esporócito agora, quem tem que vir? O gametófito. Então, por mitose, vai ocorrer a formação dos microgametófitos, que são os grãos de pólen. Beleza? Aqui, diferente do que acontece lá nas gimnospermas, aqui não tem as células protaliais. Aqui ele vai ter a célula geradora, o grão de pólen, e a célula vegetativa ou célula do tubo, que vai formar o tubo polínico. Quanto ao formato, eles têm vários formatos, não é? Diferente do que acontece lá na gímino, que tem aquelas alas que é para ser levado com o vento, não é? O da gímino, se você está lembrado, ele tem um jeitão aqui assim, né? Ó. Aí ele tem aqui umas bolsas de ar, uns sacos aéreos assim, né? Aqui é o da gímino, tudo bem? Aí ele vai ter aqui a célula geradora em azul e a célula do tubo em vermelho.
Perfeito? Ele tem essas alas que é feito para levar com o vento. Aqui, os formatos são bem variados, porque a polinização pode ser pelo vento, pode ser por animais, pode ser por uma série de coisas. Perfeito? Então, quem são os gametófitos masculinos aqui? Os grãos de pólen. Esse gametófito é um gametófito jovem. Já a gente chega lá. Perfeito? Tranquilo? Então, vimos a formação do grão de pólen. Então, poderia passar uma reprodução tudo de uma vez só? Poderia, mas eu estou querendo fazer no vídeo igual eu faço em sala, tá? Eu divido em 3. Formação dos grãos de pólen, formação do óvulo, fecundação. Perfeito? Formação dos óvulos. A formação dos óvulos vai acontecer onde? Vai acontecer lá no carpelo. Em que local que eu tenho os óvulos? Dentro do ovário. Perfeito? Dentro do ovário. Tá bom? E então, nós vamos também, novamente, com um desenho igual eu faço no quadro. Tá? Um desenho que eu faço no quadro. Ó, aqui então, esse foi um quadro de giz, né? Olha só. Perdão. Aqui eu tenho o pistilo, aí nós temos o ovário, o estilete, que é a coluna, e o estigma. Lembrando que o estilete, ele pode ser oco ou preenchido, tá bom? Se nós pegarmos aqui, então, um óvulo imaturo, que é esse caso aqui, nós vamos ver a estrutura de um óvulo. Primeira coisa, esse óvulo, ele apresenta 2 tegumentos ao invés de um. Então, tem esse tegumento externo e o tegumento interno. Essa abertura aqui, assim como lá no digimnosperma, também se chama micrópila. Esse aqui, esse micro, não tem nada a ver com o masculino, no caso, tá? Aqui o micro é por causa do tamanho. Então, micrópila. Seria um pequeno furinho ali, tá? E agora sim, aqui dentro, essa parte branca aqui, ó, é o megasporângio. Assim como lá na gímeno, o megasporângio aqui também pode ser chamado de nucelo. Dentro do megasporângio está o megasporócito, que é o esporócito feminino, ou seja, é a célula mãe do esporo. Esse megasporócito vai passar por meiose. Presta atenção. Vai passar por meiose. Então, na meiose, uma célula origina 4. Aqui, ele vai passar por uma meiose e vai originar 4 megásporos. Só que desses 4 megásporos, assim como na gímeno, 3 degeneram, ficando apenas o megásporo funcional, que é esse cara aqui. O megásporo funcional. Perfeito? Agora, presta atenção. Presta atenção. Esse megásporo funcional, você conseguiu perceber que até aqui, até eu te convido, qualquer coisa, voltar na aula de gimnosperma exatamente nesse ponto. Em termos de processo, vai ser igual. Claro que aqui é flor, não é? Aqui é uma estrutura floral e lá na gimnosperma é uma estrutura de um estróbilo. Mas perceba, tá? Aqui eu tenho megasporângio, megasporócito e megásporo. Perfeito? Lá também. Qual é a diferença? Na gimnosperma, esse megásporo funcional, ele vai passar por sucessivas mitoses, originando centenas de células, até milhares de células, formando o endosperma primário. Perfeito? Aqui não. Aqui não vai ser um monte de mitose. Aqui vão ser apenas 3 processos mitóticos. Então, de um núcleo, um megásporo funcional, ó, agora presta atenção. Tá vendo a membrana rosinha do megásporo funcional aqui? Ó a membrana rosinha do megásporo aqui. Tá aqui. Agora o núcleo do megásporo. Na primeira mitose, um núcleo gera 2. Na segunda mitose, 2 geram 4. Beleza? 2 geram 4. Na terceira mitose, 4 geram 8. Tudo bem? Então, 4 gera 8. Então, agora eu tenho uma estrutura aqui com 8 núcleos. Desses 8 núcleos, nós formaremos 7 células. Perfeito? Dos 8 núcleos, formaremos 7 células.
Então, uma dessas células, aqui está, novamente, ó, presta atenção. Como essa estrutura ela vai crescendo, aqui vai ficar o tegumento externo, aqui o tegumento interno. Esse branquinho que está aqui é o que sobrou do nucelo, e esse que está em rosa é a membrana do megásporo. É o que sobrou ali do megásporo. Perfeito? Agora, dentro dessa estrutura, por exemplo, uma primeira célula dessa daqui, ela vai vir para essa região central e vai dar origem à oosfera, que é o gameta. Duas células, pode ver que eu fiz 3 células vermelhas ali, rosas, e as outras 5 brancas. Agora, 2 células, elas vêm... Deixa eu apagar um pouco isso aqui. Qualquer coisa você volta o vídeo e vê o que eu falei. Beleza? Agora, 2 células dessas branquinhas, elas migram para a região ao lado da oosfera e originam as sinérgides. Então, aqui nós temos a oosfera e agora as sinérgides. Perfeito? Então, de 8 núcleos, eu já formei 3 células. Uma oosfera e 2 sinérgides. 3 células dessa, 3 núcleos desse, migram para a região posterior, para a região oposta à micrópila e originam as antípodas. Essas antípodas, aparentemente, elas formam, as antípodas, elas são células de nutrição. Por quê? Aqui nessa estrutura, nesse cabinho aqui do óvulo, é onde vão chegar os vasos condutores trazendo os nutrientes aqui, ó. O floema vai trazendo nutrientes aqui. Tudo bem? Agora, então, de 8 núcleos, eu já formei 6 células. Agora, 2 núcleos ficam na região central, formando uma célula binucleada. Repara que eu fiz um pontilhadinho aqui para mostrar onde está a delimitação dessa célula. Essa célula binucleada é chamada de célula central, porém nos vestibulares isso aqui cai como núcleos polares. Está errado? Não, está certo. Beleza? Mas o nome da célula é célula central. Os núcleos que estão ali são chamados de núcleos polares. Agora, a oosfera, as sinérgides, os núcleos polares e as antípodas, elas formam o saco embrionário. Não foi no saco embrionário que teve a formação da oosfera, que é o gameta? Opa, ficou muito feio isso aqui. Não é isso daqui, então? Não foi nela que formou o gameta? Então, é o saco embrionário que vai ser o megagametófito. Quem é o gametófito feminino engímeno? É o endosperma. Quem é o gametófito feminino em ângio? É o saco embrionário. É o saco embrionário. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Então assim, nós vimos a formação do óvulo em ângio. Beleza? Agora aqui tem uma estrutura. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Se você quiser, aqui fica mais bonitinho, tá maior, né? Se você quiser parar o slide aqui, né? Parar a aula aqui, dá um pause e copia a estrutura aí desse óvulo. Agora a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o óvulo é o gameta? Aqui, o óvulo é o gametófito? Não. Por quê? Por teoria, o gametófito não tem que ser haploide. Tem ou não tem? Então, o que é haploide aqui? Primeiro, o nucelo é o megasporângio, é 2N. Os tegumentos, 2N. O que vai ser haploide aqui? É o saco embrionário. Perfeito? Então, o óvulo é a estrutura que contém o gametófito. Beleza? Ele não é o gametófito. E lembre-se, o óvulo em vegetais também não é o gameta. Ele é a estrutura que abriga o gameta. A oosfera. Perfeito? Tranquilo? Bom, agora uma exclusividade de angiospermas. Tudo bem? Que é a dupla fecundação. Primeira coisa que você precisa saber
é que o transporte do grão de pólen até chegar ao estigma é a polinização. Aqui, a polinização, ela pode ser feita pelo vento, tá? Que é a anemofilia, onde anemo significa vento e filia quer dizer amor de amigo, amizade, afinidade, beleza? É isso que significa filia aqui, tudo bem? Pode ser pela água, que é a hidrofilia, tá? Polinização pela água. E a polinização por animais é a zoofilia, que não tem nada a ver com o amor pelos animais. Beleza? Então, entre as polinizações realizadas por animais, as mais importantes são a entomofilia, que é por insetos, a ornitofilia, que é por pássaros, e a quiropterofilia, que é por morcegos. Então, isso aqui é polinização, não é fecundação. Fecundação é outra coisa. Beleza? Aqui é polinização. E depois vai ter uma aula só de polinização. Tá bom? Eu vou fazer uma aula só de polinização. Aqui é só para você saber que o trajeto, o processo do transporte do grão de pólen da antera até o estigma, nós chamamos de polinização. Então, esse grão de pólen, ele chega no estigma, ele não chega direto no grão de pólen, grava no grão de pólen, não chega diretamente no óvulo, ó, presta atenção, na gímino. Por que às vezes você deve estar se perguntando, por que eu ainda fica falando toda hora gimniange? Qualquer coisa, você volta esse vídeo e vai vendo devagar. Por quê? É assim que eles te ferram na prova. Ops, saiu um palavrão. Beleza? É assim que eles te pegam nas provas. É desse jeito, comparando gímino e anjo. Beleza? Primeira coisa, o grão de pólen na gímino, ele chega direto na micrópila do óvulo. A micrópila do óvulo é isso aqui, ó. Ele chega aqui, tá? Agora, na angiosperma, não. Na angiosperma, ele chega onde? No estigma, que é essa estrutura receptora do grão de pólen. Tudo bem? É a estrutura receptora do grão de pólen. Esse grão de pólen chega aqui, a célula do tubo, então, ela germina formando o tubo polínico, beleza? Ó, formando o tubo polínico, e o tubo polínico, ele vai chegar na sinergide, beleza? Ele vai chegar na sinergide. Aí, ao mesmo tempo que esse tubo polínico é formado aqui, olha só, enquanto o tubo polínico é formado, a célula geradora que estava aqui, ela vai passar por mitose, originando os núcleos gaméticos, que são os gametas. Então, o grão de pólen, quando ele está com o tubo polínico formado e os núcleos gaméticos também formados, nós falamos, então, que agora ele é um microgametófito adulto. Aqui, ele é um microgametófito jovem. Aqui, ele é um microgametófito adulto. Professor, se eu esquecer... morra. Beleza? Pega fogo. Joia? Então, aqui é o seguinte. Primeiro, o tubo polínico ele vai chegar onde? Vai chegar na sinergide. Tá bom? O tubo polínico chega na sinergide. Tá bom? Aí o tubo polínico ele chega na sinergide e na primeira fecundação, aqui, na primeira fecundação, o primeiro núcleo gamético fecunda a osfera, gerando ninguém mais, ninguém menos que o embrião, lindezas. Gerando o embrião. Tá bom? Gerando o embrião. Agora, na segunda fecundação, eu sempre chamo a atenção para a quantidade de 2. Ó, primeira coisa, o que acontecia com o segundo núcleo gamético em gimnosperma? O que acontecia? Ele degenerava. Aqui não. O segundo núcleo gamético, ele é danadão. Ele chegou aqui, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, ó. O segundo núcleo gamético, ele chegou aqui. O primeiro núcleo gamético veio, o segundo chegou aqui. Pô, tinha fecundado a osfera? Você tá achando que ele ficou triste? Não. Ficou não, maninho. O que ele fez? Ele veio e fecundou essas duas aqui ao mesmo tempo. Pensa num carabala. Fecundou
os dois núcleos ao mesmo tempo. Beleza? Então, ó, presta atenção. O segundo núcleo gamético fecunda os dois núcleos polares, originando uma estrutura chamada endosperma secundário. Perfeito? Então, ele originou um tecido chamado endosperma secundário ou albúmen. Conta comigo agora. N do segundo núcleo gamético, mais N de um núcleo polar, mais outro N do outro núcleo polar. Então, a endosperma secundária é uma estrutura triploide, é uma estrutura 3N. Isso cai em vestibular, William? Não, isso despenca, filho. Às vezes você está fazendo a prova lá, você olha para o lado, cai ele aqui assim, ó. Perfeito? Então, aqui a estrutura é triploide. Tudo bem? Triploide. Joia? Bom, agora o que eu preciso que você saiba? O que eu preciso que você saiba? Compara comigo aqui. Qual é a origem do endosperma primário? Endosperma primário tem só engímeno. Qual que é a origem do endosperma? Sucessivas mitoses do megásporo. Qual que é a origem do endosperma secundário que está presente em anjo? Perfeito? Vem da dupla fecundação resultante da união entre o segundo núcleo gamético com os dois núcleos polares e o endosperma é 3N. Perfeito? Endo quer dizer dentro, esperma quer dizer semente. Tudo bem? Depois da fecundação, o óvulo fecundado dará origem à semente e o ovário dará origem ao fruto. Mas isso a gente vai ver na hora que estiver falando na aula de fruto e semente. Tudo bem? Então, essa é a dupla fecundação. Teve dúvida? Volta um pouquinho o vídeo, vai devagar, principalmente na comparação dos endospermas. Tudo bem? Tudo que eu fiz lá nos livros, normalmente você encontra desse jeito, que é tudo em uma vez só. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, você tem a formação do óvulo e você já vai ter a fecundação. Aqui você tem a formação dos grãos de pólen, depois aqui a fecundação. Joia? Beleza? Meus lindos, presta atenção numa coisa. Até hoje, nos tempos que eu trabalho com pré-vestibular, esse quadro que eu vou colocar para vocês aí, é legal que você tenha no seu caderno. É claro que dá para você assistir pelos vídeos também, mas até hoje, desse quadro, sempre caiu alguma coisa em um vestibular. Dificilmente um vestibular não tem alguma coisa desse quadro. Esse quadro é um resumo da sistemática vegetal, dos principais caracteres. Perfeito? Então, evolutivamente, você tem saindo de briófitas, indo em direção às pteridófitas. Esse é o processo evolutivo. Briófita, pteridófita, gímeno e anjo. Tudo bem? Esse quadro aqui, então, é o quadro que você deve prestar muita atenção. É um quadro que você tem que ver antes de fazer a prova. Por quê? Vai cair. Tudo bem? Vai cair. Tá? Então, olha, presta atenção em uma coisa. As briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo, são as plantas que surgiram por evolução a partir de algum grupo de algas, como acredita-se que as mais próximas são as algas do grupo das carofíceas. Perfeito? Agora, como que nós vamos preencher esse quadro? É o seguinte, aqui eu vou colocar uma linha que está separando a fase esporofítica e a fase gametofítica. Tudo bem? Então, está separando aqui a fase esporofítica e a fase gametofítica. Tudo bem? Então, lembrem-se que existe gametófitos e esporófitos duradouros. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui nós temos que nas briófitas, elas são as únicas que apresentam o gametófito duradouro. Ó, pode ver que o gametófito eu fiz de propósito aqui, colocando ele acima... Opa, o que aconteceu aqui? Colocando ele acima dessa linha que separa quem é gametófito e esporófito. Então, o gametófito aqui, ele é duradouro, é o único vegetal. Tudo bem? É o único vegetal com gametófito duradouro. Aí nós temos as pteridófitas. As pteridófitas, elas apresentam o esporófito duradouro, ou seja, daqui para frente
Ó, daqui para frente... Nossa, agora ficou horrível isso aqui. Daqui para frente, todo mundo vai ter esporófito duradouro. Todo mundo esporófito duradouro. Lembrem-se, qual que é o nome do gametófito jovem de briófita? Protonema. Qual que é o nome do gametófito de pteridófita? Prótalo. O que chama a atenção de exclusivo aqui, se você quiser colocar no seu caderno aí? Soros. Ninguém mais tem. Tudo bem? As gimnospermas, ali está o esporófito. E quem vai ser o gametófito? O gametófito masculino é o grão de pólen e o gametófito feminino, o endosperma primário. Tudo bem? Nas anjo, como nós acabamos de ver, os grãos de pólen também são os gametófitos masculinos e aqui são os gametófitos femininos, é o saco embrionário. Tá? O saco embrionário é o gametófito feminino. O que chama atenção? São as primeiras, por exemplo, são as únicas, né, que apresentam flores e, consequentemente, frutos. Flores e frutos. Nas gimnos, elas apresentam os estróbilos como estrutura de reprodução sexuada. Agora, nós vamos completar esse quadro com as características que nós estudamos ao longo de todo esse assunto que é a sistemática. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Primeira coisa, as únicas plantas avasculares são briófitas. Todas as demais são vasculares ou também chamadas de traqueófitas. Tudo bem? Chamada de traqueófitas. Quanto ao aparelho reprodutor, briófitas e pteridófitas são criptógamas. Então, na escala evolutiva, quem vai ser a primeira fanerógama? Quem vai ser? As gimnospermas. Perfeito? Então, daqui para frente, todo mundo vai ser fanerógama. Tá? Todo mundo vai ser fanerógama. Então, criptógama, briófita, pteridófita, fanerógama, gimno e anjo. Acifonógama, acifon, lembra? Acifon, quer dizer, não forma sifão, não forma tubo polínico. Então, briófita e pteridófita precisam de água para a fecundação, porque elas têm gametas masculinos flagelados, que são os anterozoides. Tá bom? Agora, aqui, ó, sifon, quem não precisa de água, quer mais que a água? Sifo. Beleza? Então, as plantas sifonógamas não precisam de água. Então, ela quer que a água sifo, porque formam tubo polínico. Quem são? Gímeno e anjo. Perfeito? As primeiras a se livrarem da água para a fecundação são as gimnospermas. Perfeito? Briófita e pteridófitas são plantas que não produzem sementes, ao passo que as plantas gímeno e anjo, inclusive, pode ver aqui que são as únicas que apresentam esperma no nome. Ó. Tá vendo? Então, são as únicas que apresentam sementes. São as plantas chamadas de espermatófitas. Tudo bem? As espermatófitas. Ainda nós temos em relação aos esporos. Lembrem-se, briófitas exclusivamente homosporadas. Todas. Pteridófita. Existem homo e heterosporadas. Lembrando que a esmagadora maioria é homosporadas. E gimnospermas e angiospermas são exclusivamente heterosporadas. Esporo masculino, micrósporo. Esporo feminino, megásporo. Perfeito? Então, meus amores, olha, vou ser bem sincero com vocês. Tá? Agora é o seguinte, uma coisa que pode ser cobrada. Ó, são as únicas plantas, as angiospermas são as únicas antófitas. Porque são as únicas que apresentam flores e frutos. Tudo bem? São as únicas. Então, meus amores, esse quadro é de extrema importância para vocês. Tudo bem? Deu trabalho fazer isso aqui? Muito. Para fazer igual eu faço lá no quadro de giz, deu muito trabalho. Mas isso daqui é um esquema que você tem que olhar, visualizar bem, porque sempre cai isso aqui em prova. Beleza? Por exemplo, na escala evolutiva, quem foi a primeira planta vascular? Aí você já vem aqui, olha lá, ó, por exemplo, quem foi?
pteridófita. Quem foi a primeira planta na escala evolutiva a não precisar de água para fecundação? Opa, aí você vem aqui, não é sifonógama. Opa, gimnosperma. Entendeu? Então, isso daqui para vocês é assim de suma importância. Esse quadro é que eu consigo colocar dessa forma, eu coloco todas as informações possíveis aí. Agora, você viu que é importante pelo tanto de ponto de exclamação, né? Agora, isso aqui pode cair desse jeito, de uma forma mais simples. Então, ó, qual que é a primeira característica dos vegetais? Embrião matrotrófico, que é a característica principal. Aí, vasos condutores surgem e dão origem às pteridófitas. Aí surge semente, surge tubo polínico e estrutura reprodutora visível. E aí dá origem às gimnospermas. Aí surge frutos, flores e frutos, angiospermas. Perfeito? Então, isso é bem importante, tá? Tranquilo? E aí, assim, nós terminamos aqui, ó. Então, isso aqui é bem importante. Tudo bem? Então, eu terminei essa partezinha aí com vocês de uma revisão, né, da sistemática vegetal. Dá uma olhada nesses quadros que é muito importante para vocês. Beleza? Assim, então, nós terminamos essa parte de reprodução, que é extremamente importante. Olha com calma esse vídeo, tá? Ainda vai ter aula de polinização. Vou gravar aula de polinização, gravar aula de frutos. Beleza? Tranquilo? Um grande beijo e até mais.